Falo de café aqui no Agricultura BR e nós vamos falar um pouco a respeito de como que o mercado vai reagindo. Nós temos preços bastante fortes no cenário internacional para o café arábica e a questão que fica é em relação a quanto de café que há no Brasil, quanto de café há com o produtor rural, com o cafeicultor, quem que está conseguindo aproveitar esses melhores preços. Lembrando também que o dólar vem caindo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o Leonardo Rossetti, analista de inteligência de mercado de café, que participa conosco aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Leonardo, temos negócios no mais curto prazo para café em Nova York, acima de $4 a libra-peso. As demais posições também vêm com forte valorização. Como é que essa negociação em Nova York está espelhando as estimativas de produção aqui no Brasil, de colheita, e também como que esses preços têm chegado também para esse cafeicultor brasileiro, para a cadeia produtiva de uma forma geral? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, principal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Pois é, né, a gente está vendo altas muito intensas, recordes atrás de recordes ali na Bolsa, né? Essa semana aí chegou a bater mais de 400 centavos, como vocês mencionaram, valorização de 8%, se a gente comparar desde o início do ano passado, é mais que o dobro do valor, né, do início do ano passado, então altas bastante intensas. A gente tem um conjunto de fatores, né, que vem se acumulando ao longo do ano passado. Como você mencionou, o problema da safra brasileira é um dos mais críticos, tá? Não é só ele, mas ele é crucial, né? A gente teve problemas climáticos ali no pré-florada, né? Atraso nas chuvas, clima muito seco, déficit hídrico nas lavouras. Isso impactou bastante o potencial da safra de café arábica, tá? Então, depois, naquele período, em outubro, a gente tem uma chegada das chuvas que até alivia a preocupação, mas depois, quando se entende que parte do potencial já foi perdido, o café volta a subir a partir de novembro e volta a dar um salto agora, tá? Aqui na StoneX nós estimamos aí preliminarmente, né, uma safra de cerca de 40 milhões de sacas para o café arábica, o que seria cerca de 10,5% abaixo, tá? Uma queda com relação ao ano anterior. Aqui também tem um outro ponto importante, Fabiano, que são a questão dos estoques, né? A gente tem um mercado com estoques muito apertados e isso tem gerado um momento de certo desespero agora, né? Então, tanto os países consumidores, né? Eles vinham de muito tempo de estoques reduzidos, né? Fazendo o que a gente chama de as compras just in time, né? Só quando eles precisam mesmo. O mercado identificou esse aperto e acabou gerando essa maior pressão, né, e essa necessidade de obter esse café de maneira mais rápida, bastante também, né, o café arábica aqui no mercado físico, o fechamento de ontem no CPEAs foi de R$ 2.666 por saca, também uma alta expressiva, né, café robusta também em alta significativa, então isso tem remunerado bem o produtor aqui também, né? No momento, além de todos esses fatores, a gente tem um fator especulativo também, né? Especuladores apostando na alta, e a gente tem um momento que o produtor está segurando mais o café, esperando para ver se vai subir mais um pouco, né? Isso é típico, muito intensas, enquanto o consumidor tá com muitos problemas em conseguir originar esse café, conseguir originar num valor que seja minimamente adequado para ele, né? E aí a gente tem essa disparidade entre o ofertante e o comprador que está gerando aí essa grande volatilidade nas cotações. Leonardo, um aspecto importante do mercado de café é que nós temos chamados os estoques certificados lá da ICE, que sempre são falados, como é que está esse volume de estoque, e há muita gente que fala que esse estoque já está também envelhecido, além de ter tido uma forte redução. Como que esses estoques hoje, eles regulavam um pouco o mercado, né, os negócios, os contratos na Bolsa de Nova York, e como que isso, de certo modo, apresenta alguma fragilidade neste momento, não somente por conta de uma produção menor no Brasil?
Os estoques certificados, eles estão muito relacionados a diferenciais, né? Então, um vendedor, né, um exportador, ele certifica o estoque na bolsa, ele meio que vende ele para a bolsa, se está fazendo sentido para ele, né? Se o diferencial está mais interessante do que exportar para uma torrefação nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, né? Para o exportador, ele está muito relacionado à questão dos diferenciais, mas para o lado, né, dos consumidores de café, ele acaba sendo uma disponibilidade de última instância, digamos assim, né? Geralmente é mais caro para o consumidor retirar esses estoques da bolsa, mas quando a gente tem todos os problemas, né, com disponibilidade, questões logísticas também, né, então esse café do Brasil, principalmente demorando mais, né, problemas com obtenção de container, rolamento das entregas, então esse café demorando mais, o estoque ele acaba servindo como uma alternativa de última instância para os consumidores. E aí a gente viu, ele estava em certa estabilidade ali até o final do ano passado, e no início desse ano ele também começou a declinar de maneira razoavelmente acelerada, né? Então ele acaba refletindo um pouco também, né, dessa necessidade de curto prazo, né, esses estoques baixos nos consumidores que acabam recorrendo aos certificados. Ele é mais um reflexo do que tem acontecido e acaba gerando um pouco mais também dessa ansiedade para o mercado. Leonardo, e aí trazendo agora um pouco para essa realidade do cafeicultor brasileiro, um cenário nós termos um café que em números absolutos, né, sem deflacionar, é um preço histórico, né, negociado na Bolsa de Nova York. Nós já tivemos há alguns anos um valor muito parecido, até baixo, né, 3,45, algumas décadas na verdade, mas não dá para saber ainda se é maior ou menor. Mas pelo numeral, ele está mais alto mesmo. Mas o valor aqui praticado no Brasil também é interessante, o câmbio também, de certo modo, ajuda. Mas o quantos produtores, cafeicultores, têm conseguido aproveitar esse valor mais elevado do café? Porque o preço está alto, significa que tem pouca disposição do produto. Tem sido remunerador para esse cafeicultor em relação a um custo de produção que ficou mais alto por conta de um estresse climático, por conta de falta de chuvas e uma produtividade consequentemente menor? Os produtores eles têm aproveitado, né? A gente tem que destacar que foi uma safra, né? Tem abaixo, né? A gente está projetando a próxima safra abaixo do esperado, mas a safra que está sendo comercializada agora ainda é a anterior, que teve bons volumes, então a gente tem esse produtor ainda com bons volumes aí para comercializar e conseguindo aproveitar, né? Como você bem mencionou, Fabiano, no ano passado a gente teve uma grande desvalorização da moeda brasileira, né? E isso também contribui para essa precificação no mercado brasileiro em níveis mais altos, né? A precificação ela é muito baseada nos preços da bolsa, preços internacionais, e isso também favoreceu, né? Inclusive um dos pontos que não deixou o café subir mais ainda agora nesse início de ano foi justamente o fortalecimento do real, né? O fortalecimento do real acabou ajudando a segurar um pouquinho mais essas altas. Mas tem sido boas oportunidades, né? A gente tem visto muito produtor, na verdade, segurando o café, né? Esperando, mas como a gente sempre fala, né, aqui na StoneX, né, que a recomendação é sempre tentar diluir, né? Nunca tentar acertar o momento de máxima, né? E comercializando esse café aos poucos, fazendo boas margens e reduzindo também o risco, né, de quedas muito bruscas e aí perder oportunidades de boas vendas.